Olá, tudo bem? O programa de hoje vai tratar de um tema importante e preocupante: os perigos do cigarro para a saúde humana. Em função disso, acadêmicos e professores do curso de fisioterapia participaram ativamente da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, ocorrido no dia 31 de maio. A iniciativa foi desenvolvida dentro da universidade e nos hospitais de Caridade e Santa Terezinha. Em instantes, nossas convidadas irão analisar as ações desenvolvidas e a importância de mostrar esse tema à comunidade. Aguarde só um instante. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Conforme anunciamos há pouco, 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A campanha é para marcar e lembrar a população sobre os perigos do uso do cigarro. Por isso, o curso de fisioterapia realizou algumas ações preventivas. Para falar sobre isso, estão aqui conosco as professoras Fernanda Cameira e Ana Lúcia Bernardo de Carvalho Moesch. Sejam bem-vindas, em primeiro lugar. Acho que é a primeira vez que vocês estão aqui. Então, obrigada, sejam bem-vindas. Professora Fernanda, que ações foram desenvolvidas e qual a preocupação dessa iniciativa, principalmente por mobilizar os jovens? Nós realizamos, então, na quarta-feira, que foi o dia 31, na URI. Nós fizemos, então, uma atividade com os alunos do 9º ano, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E a ideia nossa realmente era mostrar a eles, os cigarros que existem e trabalhar com eles de forma preventiva para que realmente eles não utilizem o cigarro. A gente sabe, tem pesquisas que mostram que, na verdade, os jovens têm buscado, cigarros diferentes. E foi feita uma pesquisa em 2008 aqui no Brasil, nas principais capitais, e a gente tem hoje como cigarro industrial sendo o primeiro cigarro lembrado, e utilizado pelas pessoas. E o cigarro de palha, ele foi o segundo cigarro mais na verdade, lembrado ou utilizado pelas pessoas aqui do Brasil, E o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem fumantes, então isso é o que nos preocupa muito. Essas ações, além da universidade, elas também foram realizadas em hospitais. Além da importância de conscientizar os jovens, também da comunidade. Como é que foram essas ações? Sim, nós tivemos essa iniciativa de participar ativamente nos locais onde nós realizamos o estágio, que são nos 2 hospitais aqui da cidade, o Hospital de Caridade e o Hospital Santa Terezinha. E nós fizemos também uma questão, foi um programa de educação, foi mais no sentido, de orientação, orientar os funcionários, que nós fizemos um levantamento, existem pessoas da área da saúde que fumam e que têm o conhecimento dos malefícios, talvez não numa magnitude menor, mas nós fizemos essa ação com os funcionários, fizemos uma mateada com pipoca, foi um momento de bate-papo, um momento bem descontraído, em que os funcionários iam passando, os alunos iam orientando sobre os malefícios, os tipos de cigarro. Nós recrutamos funcionários que eram fumantes, ex-fumantes e fumante passivo. Esses funcionários passaram todos por nós para receber as orientações. Porém, esses funcionários, eles fizeram 2 testes. Nós fizemos um teste rápido, simples, que é o pico de fluxo respiratório, para analisar a obstrução de vias aéreas. É um teste mais simples do que a espirometria. E fizemos o teste do degrau, para avaliar a capacidade física. Depois, nós vamos retornar com esses dados para os funcionários, para eles saberem em que nível que eles estão, Então, foi um momento bem interessante, foi muito bom. Na avaliação de vocês, que já são pesquisadoras também nessa área já há um bom tempo, esta é uma das formas de abordar a situação e conscientizar as pessoas para que evitem isso? Porque hoje as tentações são muitas, especialmente para os jovens,
Isso. O nosso foco principal, um pouquinho diferente, né, do hospital, foi realmente prevenir, né? Então, na URI nós tivemos esse foco de prevenir e mostrar a esses jovens os diferentes cigarros que estão sendo comercializados hoje no Brasil, né? Porque, na verdade, quando tu conversa com um jovem, eles sabem, né, dos malefícios que o cigarro industrial causa, porém eles desconhecem, né, que o narguilé pode fazer mal à saúde, os cigarros com sabor, né, o cigarro eletrônico e o próprio cigarro de palha, que está sendo comercializado hoje e nós temos, né, está sendo muito vendido aqui no Brasil. Então, na verdade, e inclusive por uma propaganda enganosa, porque, na verdade, eles estão vendendo o cigarro de palha hoje industrializado, né, como se fosse um cigarro natural, né, por ser já fumado por pessoas, por ser confeccionado pelo próprio agricultor. E isso é errado, né? Então, a gente fez pesquisas na URI o ano passado, que foi até a tese do meu doutorado, que a gente caracterizou, então é o primeiro trabalho que mostra os dados realmente da caracterização do cigarro de palha, e ele é tão maléfico quanto o cigarro, né? E, na verdade, a gente tem aí algo importante que tem que mostrar para a população, que além de ele ter metais pesados, hidrocarbonetos, né, grandes, que podem causar danos nocivos, e a gente viu que causou no pulmão, né, ele também não tem filtro, né, então isso é um agravante, e além de não ter filtro, o fumo ele é envolto por uma palha de milho, e a gente conseguiu analisar também que causa muito monóxido de carbono, né, então na verdade ele tem substâncias tóxicas, e ele não tem filtro, e ele produz uma quantidade maior do que o cigarro industrial em relação ao monóxido de carbono, que a gente sabe que é um gás letal. Quando se fala de cigarro de palha, diz que é um cigarro natural, mas de natural não tem nada, né? Com certeza. Então, a gente tem esse estudo, né, ele está para ser publicado agora, e que mostra realmente, e a gente conseguiu analisar, foi um estudo feito em animais, né, a gente trabalhou com camundongos, e a gente conseguiu verificar danos importantíssimos, né, ele causou uma doença pulmonar, né, ele causou o enfisema pulmonar, né, onde foi exposto por este cigarro. Então, realmente tem... E a gente continua os estudos, na URI a gente já vem fazendo mais estudos, né, e a gente está vendo que não compromete só o pulmão. A gente tem hoje estudos, nós já analisamos o cérebro, né, tecido cerebral, musculatura esquelética, traqueia e o próprio coração. E a gente consegue ver também que tem danos importantíssimos aí causados pelo cigarro de palha. E agora, como a gente já realizou várias pesquisas com o próprio cigarro de palha, né, esse feito de forma artesanal pelo próprio agricultor, a gente começou a testar, né, a gente não tem ainda alguns resultados, mas já estamos próximos a ter, do cigarro de palha esse comercializado, né. Então, nós temos uma empresa bem grande aqui no Brasil, ela fica em Minas Gerais, que é a Paiol, e ela produz muito cigarro de palha, né, e aí só que eles vêm com essa propaganda enganosa, na verdade, e o público que eles querem atingir é o adolescente. Então, o cigarro de palha feito pelo agricultor, quem utiliza ele é o agricultor mesmo, né? Mais nas zonas rurais, mas agora eles estão vendendo essa ideia, e aí, na verdade, quem está buscando é o adolescente, que é o que nos preocupa muito. Então, eu acho que é obrigação nossa, a gente pesquisa, eu e a Ana Lúcia estamos pesquisando esse assunto, e é muito importante, porque no momento quando a gente vê, até nessa temática, até o pessoal tem comentado muito, realmente... né, passado aí algumas décadas, a gente tem uma diminuição de pessoas fumando, né, só que quando a gente começa a analisar os diferentes tipos de cigarro, a gente vê que nos preocupa porque diminuiu, sim, o uso do cigarro industrial, porém está aumentando, e pelos adolescentes, o uso do cigarro, né, esse cigarro diferente que os adolescentes estão fumando. E as ofertas, elas são tentadoras, é cigarro com gosto, é o cigarro light, é o narguilé, que eu não sei, talvez a gente pode falar um pouquinho, ele realmente é um cigarro que não faz mal, ou ele faz mal como os demais, como é que isso funciona? Fernanda, isso nos preocupa bastante, porque o narguilé está sendo muito consumido pelos jovens, talvez por ser atrativo, bonito. Então, eles participam em momentos, e são sessões em que várias pessoas fumam no mesmo local, né? Então, assim, tem alguns estudos já na literatura que comprovam que a utilização do narguilé, ele é mais maléfico do que a inalação da fumaça do cigarro industrial. Por quê? Em uma sessão, equivale a uma pessoa ter fumado aproximadamente 100 cigarros. E isso preocupa muito porque
a ideia do narguilé é que é um carvão que vai aquecer o fumo e a água vai eliminar as toxinas, e isso não é verdade. Existem estudos que a água destilada que vai ali na garrafa, ela não elimina as toxinas, e ainda não se sabe ao certo quais as outras substâncias, ainda não existem pesquisas que comprovam as outras substâncias maléficas associadas ao fumo ao carvão. Então isso traz muito prejuízo à saúde. Existem, como a Fernanda já havia comentado anteriormente, que o cigarro ele tem muitas substâncias. Até pouco tempo atrás, um número conhecido era de 4.700 substâncias tóxicas. Hoje, nós já sabemos através da literatura que são mais de 7.000 substâncias tóxicas. Aproximadamente 60 dessas substâncias são altamente cancerígenas. Então, as pessoas têm uma falsa ideia, quando a gente conversa com o público, com os adolescentes, com os jovens em geral, eles têm uma falsa ideia de que o cigarro faz mal só para os pulmões e para as vias aéreas. Então, isso já na literatura já está consagrado. Já está consagrado, porque muitas vezes nós que estamos em ambiente hospitalar, a gente conversa muito com os pacientes, com os familiares, eles nos relatam que a gente pergunta, você fumou? Fumo, mas eu só estou com um problema no intestino, ou só tive um acidente vascular encefálico. Então, o fumo ele é responsável por mais de 15 doenças, ele pode atingir todas as células e todos os tecidos, então o efeito maléfico não é só nas vias aéreas, nos pulmões. Então, o importante é as pessoas saberem disso, né? Que o cigarro, os componentes ali, os outros produtos associados ao tabaco, eles são responsáveis por aproximadamente 15 doenças que poderiam ser evitadas. E o cigarro, o tabagismo é o principal fator de causa de morte, a principal causa de morte evitável no mundo. Complementando um pouquinho o que a prof. Ana Lúcia falou, né? Quando a gente fala no narguilé, nós abordamos os alunos do ensino médio e nono ano da URI, né? Muitos ficaram um pouco assustados quando a gente começa a falar sobre o que tem no narguilé e os danos que esse narguilé pode causar. Mas nos preocupa também, nós fizemos uma pesquisa ano passado na URI com uns alunos do superior, né? E na verdade todo mundo conhece o narguilé e o que nos surpreendeu é que muitos não sabiam os danos que esse narguilé poderia causar, né? Inclusive a gente sabe que em função, porque o narguilé ele no momento que eles utilizam, sempre é em grupo, né? São várias compartilhadas com algumas pessoas. E isso já está descrito, né? Assim que as pessoas podem adquirir, né? Algumas herpes labial, é muito comum, né? Hepatite C. Então isso, quando tu falas assim, realmente o pessoal, os alunos do superior ficaram assustados porque não sabiam, né? Então assim, chegou acho que mais de 70% dos alunos desconheciam que eles podem adquirir alguma doença, né? Mas me parece que nesse momento, quando se fala em narguilé, uma preocupação é de que os jovens, acredito que são os maiores consumidores, não percebem, eles estão transformando um momento de confraternização, que poderia ser de um chimarrão ou de outras formas de confraternização, e estão se intoxicando, no mínimo isso. Então, existe vocês observaram de que existe essa realidade de que eles se reúnem numa confraternização e podem estar contraindo uma doença? Eu acho que isso, no momento que a gente expõe, eles se dão conta, mas eu acho que no momento que eles estão com os amigos, realmente eles não pensam, né? Mas eu acho que foi uma atitude muito interessante que o curso de fisioterapia fez, e a gente vem fazendo, nós começamos avaliando alguns cursos, nós avaliamos os alunos da nutrição e da farmácia, né? Este ano a gente vai avaliar outros alunos também, mas o que nos impressiona é que, na verdade, a maioria não sabe. Né, eles entram na onda dos amigos e não são mais adolescentes, são pessoas adultas, né? E acabam utilizando sem realmente saber o que aquilo pode causar. Eu acho que uma das dúvidas da população que ela acaba ficando centrada, que por mais que exista toda uma campanha nas carteiras de cigarro sobre os malefícios do cigarro, do fumo, é que alguns danos, aqueles danos que estão mostrados lá, eles são irreversíveis. Às vezes a pessoa pensa, não, eu fumei 20 anos, mas agora eu paro, meu pulmão volta ao normal, é só parar. Mas esses danos, na verdade, são irreversíveis,
Sim. São irreversíveis. Os danos causados pela inalação da fumaça de cigarro são danos que, por exemplo, um enfisema, quando a pessoa já tem áreas de enfisema pulmonar, mesmo parando de fumar, existem dados na literatura, também está bem consagrado, que a doença ela progride. Então, quanto mais cedo a pessoa optar por decidir parar de fumar, melhor, né? Então, inclusive, dados existe na literatura que se a pessoa parar de fumar 4 semanas antes de um procedimento cirúrgico, por exemplo, já diminui o risco cirúrgico, o risco de acabar tendo uma complicação pós-operatória. Então, é tão grande, é tão importante que as pessoas não se dão conta de que o cigarro realmente ele é muito prejudicial. E um outro aspecto também que as pessoas não se dão conta que o cigarro é o primeiro passo para entrar em outras drogas também. Porque muita gente não considera o cigarro uma droga. Sim. Mas convida para as demais. para muitos é quase que um alimento, porque tem gente, como a gente costuma dizer, come literalmente cigarro. E a gente sabe, né, que ele causa dependência. Né? Então, por isso, talvez essa dificuldade, né, que às vezes as pessoas não entendem o porquê que as pessoas não conseguem parar de fumar. Realmente, né, a gente considera uma pessoa fumante é um doente, né? Uma pessoa doente desenvolve uma doença crônica realmente, né, e ele tem essa dificuldade. Então, por isso que a gente que trabalha nessa área também, a gente sempre orienta, né, para que essas pessoas busquem, né, uma avaliação médica, né, para que possa auxiliar neste processo, porque na verdade não é simplesmente parar de fumar, tu tem um corpo que depende, né, que tem esta necessidade, né, e para muitos os sintomas de abstinência eles são muito grandes e que não conseguem parar sozinhos. Então, realmente um apoio médico, uma avaliação médica, o indivíduo vai ter uma chance muito maior de conseguir parar. E a gente vê a gravidade desse assunto quando a própria Organização Mundial de Saúde aponta que o tabagismo, enfim, é uma ameaça ao desenvolvimento. Então, não é simplesmente uma doença crônica, é uma situação que afeta todo o desenvolvimento de uma sociedade. Até tu falasse, esse ano a temática é isso, né? Tabaco no desenvolvimento. E é importante, eu até estava comentando com os alunos na URI quando a gente fez a atividade, né? E eles não tinham se dado conta do quanto o meio ambiente está sendo prejudicado, né? Então, talvez alguns anos atrás a gente comentava e falava muito as temáticas também muito do usuário, né? Qual é o dano que o usuário tem em relação à sua saúde? Isso já tem muitas pesquisas mostrando isso, e esse ano eles falam realmente nos danos que o cigarro está causando e prejudicando a vida desse usuário, mas eles estão também trabalhando muito essa temática do quanto o meio ambiente está sendo prejudicado. Né? E eu até estava perguntando para os alunos, eu perguntei a eles o que acontece com as guimbas, né, soltas que muitos dos usuários soltam, e eles não souberam me responder. Eu disse, pois isso tudo vai para o solo, né, e acaba contaminando a água, né, os rios, enfim, e isso tudo depois, o prejuízo volta para nós mesmos, né, e eles ficaram pensando. Então, acho que essas atividades que a gente faz, que faz o público, não só adolescentes, mas que toda a população faça pensar e refletir um pouquinho, mexe com as pessoas, né? E a gente começa a se dar conta que, claro, o usuário está sendo prejudicado, mas o meio ambiente também está. Então, eu acho que a nossa conscientização tem que ser como um todo, né? Fazer com que realmente a gente consiga melhorar para que o meio ambiente seja bom para todos, né? E essa temática também está trabalhando muito fazendo as pessoas se darem conta também, porque a cadeia produtiva toda, né, ela está sendo prejudicada, porque talvez há algum tempo atrás ninguém comentava, né, no agricultor que planta, que semeia, que colhe, mas eles estão sendo muito prejudicados, né, então na verdade a temática desse ano trabalha, né, os danos causados no usuário, o dano causado no meio ambiente e o dano também em toda a cadeia produtiva. Só para ilustrar, os nossos telespectadores talvez não tenham uma noção exata sobre essa consequência, essa realidade. Segundo uma pesquisa de 2011, embora sejam um pouquinho defasadas, um estudo sobre o impacto econômico no tabagismo no sistema brasileiro de saúde revelou que foram gastos 23 bilhões de reais com o tratamento de algumas das mais de 50 doenças relacionadas ao uso do fumo. Quer dizer, são números expressivos, né? E sem falar que nesse período todo aqui foram
se foram gastos 23 bilhões e a parte econômica resultou em apenas 6 bilhões de arrecadação. Então é uma diferença astronômica que, além da saúde, que é o mais importante, os danos econômicos são estratosféricos, né? Em 2016, a Organização Mundial da Saúde, eles fizeram um levantamento dos custos e foi gasto aproximadamente $1 trilhão com as doenças relacionadas ao consumo do tabaco. Então, assim, isso gera um impacto muito expressivo no desenvolvimento dos países e, principalmente, um impacto muito grande nos países em desenvolvimento, no qual há a pobreza. Existe um documento no INCA que eles relatam que a pobreza e o cigarro é um ciclo vicioso. Então, as pessoas acabam adoecendo, elas acabam tendo dificuldade de buscar recursos para se tratar, e isso acaba gerando uma inadimplência no mercado de trabalho, e isso só vai gerando um malefício para os filhos, para os parentes que dependem daquela pessoa que tem a renda. Então, é um ciclo vicioso. Nós temos, no curso de fisioterapia também da URI, os alunos do último ano, que são os alunos do 5º ano, eles passam numa área de estágio, que é a reabilitação cardiopulmonar, né? E neste local, né, nós temos ali pacientes cardíacos e pacientes pulmonares que chegam até nós por já estarem com o problema, né? E o que a gente verifica, assim, realmente, tu conversa com eles, são pessoas tristes, né? Muitas vezes pessoas em depressão, porque quando eles se dão conta que realmente eles não conseguem mais reverter o que aconteceu, né? E, na verdade, eles estão ali em busca de um tratamento que a gente consegue auxiliá-los, porém, vai melhorar a qualidade de vida dele, né? Pelo tempo, né, em que ele ainda... Mas ele não consegue mais reverter, e muitos chegam para nós achando, o meu pulmão vai melhorar, eu vou conseguir reverter, né? E aí os médicos e a gente conversa muito e fala, não, né? Na verdade, o que aconteceu, a gente só vai tentar melhorar essa qualidade de vida, né? E muitos deles fazem exercício. Eu acho que o que eles conseguem fazer, o trabalho que está sendo feito com eles ali é muito importante, né? Mas realmente não reverte o dano, né? Professoras, analisando todo esse contexto, tudo isso que a gente discutiu agora, quais são as alternativas para oferecer para a nossa população, para os nossos jovens, para os nossos telespectadores, justamente para reverter, para melhorar ainda mais essa situação? Eu complemento a pergunta da Fernanda, porque eu conheço algumas pessoas que querem deixar de fumar, mas não conseguem mais. Que alternativas? Alguns falam do adesivo, outros terapia, enfim. Remédio. Porque depois do vício, aí é muito difícil de retornar ao estado normal, né? Sim. Realmente existe essa dependência química que é causada pela nicotina. Então, hoje em dia, o que nós orientamos essas pessoas procurarem um médico, e através do encaminhamento médico se faz um programa de cessação ao tabagismo. Existem várias oportunidades, como a goma de mascar, os adesivos, medicamento para diminuir a ansiedade, porque quando a pessoa para de fumar, ela entra em abstinência. Então, isso acaba gerando, às vezes a pessoa entra em outro vício, por exemplo, como o alcoolismo. Ela acaba substituindo o cigarro pela bebida alcoólica. Então, existe sim alternativas, e que trazem muito sucesso, que as pessoas realmente conseguem parar de fumar. Então, se a pessoa quer, ela pode, ela consegue. E com o auxílio, com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, com equipe médica, essas pessoas realmente conseguem. Algo que nos preocupa também, que é ilícito aqui no Brasil, não é permitido, é o cigarro eletrônico, que algumas pessoas estão buscando essa alternativa como uma tentativa de parar de fumar. E o cigarro eletrônico contém nicotina, e a nicotina já existe dados na literatura de que ela é cancerígena, ela muda a expressão do gene e ela participa na tumorogênese, na formação do tumor. Então, isso é um dado também que nos preocupa bastante. Eu acho que só complementando, na verdade, o que deve-se continuar também, porque na verdade a gente vem aqui falar um pouquinho do dia 31, né? Mas nós, como profissionais da área da saúde e pesquisadoras no assunto, eu acho que a gente vai estar sempre trabalhando de uma forma que a gente consiga
prevenir, né? Claro, auxiliando as pessoas que já fumam, né, a tentar buscar um auxílio, ou as pessoas que têm o problema já, como eu falei antes, na reabilitação, tentando auxiliar e dar a eles uma melhor qualidade de vida, mas eu acredito muito na prevenção. Né? Então, trabalhar com adolescentes, trabalhar com crianças, talvez de uma forma diferente, talvez adaptada à idade, mas mostrar a eles, talvez desde pequenos. Né? Então, tem alguns estudos, poucos, mas já tem alguns estudos mostrando que quanto mais cedo você consegue já ir mostrando que faz mal, né, o cigarro ou qualquer outra droga, eles conseguem entender o processo, claro que de uma forma adaptada à idade. Mas eu acredito muito nisso, assim, a gente tem feito alguns trabalhos e tem visto que o quanto mais tu previne e mostra, muitos evitam utilizar o cigarro pela primeira vez. Então eu acredito muito nisso. É um desafio permanente para quem trabalha na área da saúde como vocês, né? Então não é só nessa área, mas vocês têm uma gama bastante grande de ações que vocês podem e estão desenvolvendo na prevenção de outras doenças também, de outros problemas. Nós estamos chegando ao nosso último minuto do nosso programa, então nós queríamos, já de antemão, agradecer a presença das professoras Fernanda Cameira e Ana Lúcia, vou resumir um pouquinho, de Carvalho Morche. Então, obrigado pela presença, acredito que as informações que vocês repassaram no programa de hoje foram de extrema importância a todos nós e aos nossos telespectadores. Grato pela sua audiência mais uma vez e até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.